Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bem-vindos! Estamos juntos para mais uma noite na presença de Deus, para o adorar na beleza da sua santidade. Render graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. Eu convido você neste momento a abrir o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu convido você neste momento a deixar Deus falar com você. E ao mesmo tempo, vem comigo. Vamos compartilhar. Vamos convidar pessoas para estarem conosco. Vamos aproveitar esta ocasião. O crente realmente espera em Deus e não perde nenhuma oportunidade. Vamos aproveitar esta ocasião, esta oportunidade de semear a palavra. É tempo de falar que é chegado o reino de Deus. Sim, nós somos chamados para proclamar a boa notícia chamada Evangelho, que é apenas e tão somente o anúncio de que é chegado o reino de Deus. Não percamos oportunidade alguma de anunciar que Jesus está voltando, de anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dele. Afinal de contas, a própria palavra nos ensina: tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Portanto, aproveito e já cumprimento quem está conosco. Sejam bem-vindos Josefa Salvina, Lúcia Jatobá, Margarete, Gilberto Bispo, Ana Belo, Lucédia de Brito, Ângela e Érica Araújo. Deus abençoe a cada um de vocês. Aline Barros, Lia Pereira Francisca, em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. A minha inseparável companheira de jornada e amada esposa Nicleide, que também está conosco nos bastidores, porém hoje sem acompanhar a transmissão conectada, porque estou usando para transmitir simultaneamente em ambas as plataformas, tanto no Instagram quanto no Facebook, estou usando o aparelho, o dispositivo móvel celular dela. Então ela está aqui na intercessão, ela está aqui no backstage, nos bastidores, nos dando suporte, mas sem aparecer aqui nos comentários. Eu agradeço a Deus. Sádia Rolim, seja bem-vinda. Deus abençoe você, missionária. Satisfação tê-la conosco. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Edna Mari, seja bem-vinda. Deus abençoe. E nós não podemos perder oportunidades. Deus nos concede todos os dias oportunidades. E a questão é: o que eu tenho feito com essas oportunidades? O que você tem feito com essas oportunidades de Deus? Nilda Rabelo, seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus tem colocado nas suas mãos. Gabriela Rocha, bem-vinda, Deus abençoe. Oportunidades. Seja o crente, falávamos sobre isso ontem, quem perdeu a ministração vai buscar, está salva, à sua disposição. Seja imparável. Obrigado, Margarete. Margarete mandando um abraço para minha amada esposa. Obrigado, Deus abençoe. Ela recebe e retribui. Seja imparável, meu irmão. O crente precisa ser imparável. Ana Silva, seja bem-vinda, Deus abençoe. O crente precisa ser incansável. O crente, ele precisa ser constante naquilo que ele foi chamado.
E aí entra a necessidade de nós entendermos. Angélica Bonfim, bem-vinda. Deus abençoe você em nome de Jesus. Entra a necessidade de nós compreendermos o nosso chamado. Rita de Cássia Silva, Elisângela Duarte, Ernestina Alves, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindas. Cleonei Barros, bem-vinda, Deus abençoe. É necessário, faça necessário. Vanusa Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Entender o seu chamado. Mas o primeiro chamado do crente é ir. Como disse Jesus. Isso você vai encontrar no finalzinho do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Cléo Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcelino Almeida, seja bem-vindo, Deus abençoe. Nos acompanha pelo Facebook. Mas todos querem que Jesus esteja com eles. Só que Jesus disse que estaria conosco todos os dias se nós formos. Tem crente querendo que Jesus vá com ele, mas ele não vai, ele fica. Tem crente querendo que Jesus o acompanhe, mas ele não vai, ele fica. Se você quer que Jesus esteja com você todos os dias da sua vida, seja imparável e vá. Porque a palavra igreja vem do grego eclésia, e eclésia significa chamados para fora, e não para ficar aqui dentro. O Senhor te chamou para ir. Reginaldo Santos, bem-vindo, Deus abençoe. E não para ficar. O Senhor nos chamou para anunciar e não para nos calar. Mas mais nada, seja imparável. Seja imparável. Em todas as circunstâncias. Seja incansável. Bruno Fernandes, bem-vindo, Deus abençoe. Seja imparável. Seja incansável. Seja absolutamente perfeito na perseverança. E não recue. Deus não mandou você parar. Escute aqui esta canção ao fundo. Ana Silva, Deus abençoe. Quem mandou você parar? Ninguém mandou você parar. A ordem é marchar. O povo estava parado diante do Mar Vermelho. E foi falar com Moisés. E Moisés foi falar com Deus. E Deus falou: por que clamas? Não é mais hora de clamar. É tempo de marchar. É tempo de marchar. E Deus divide as águas e o povo atravessa. Porque é tempo de marchar. Não é mais hora de parar. Não é mais hora de clamar. Não é mais hora de questionar. Seja imparável. Não é o Mar Vermelho que vai te parar. Não é a fornalha de fogo ardente que vai te parar. Não é o Rio Jordão que vai te parar. Não é a cova de leões que vai te parar. Não é Golias que vai te parar. Não são as muralhas de Jericó que vão te parar. Não é o exército dos filisteus, ou dos amorreus, ou dos amonitas, ou dos moabitas. Não é o exército dos amalequitas, ou de quem quer que seja dentre aqueles povos cananeus que vai te parar. Cristiane Soares, bem-vinda, Deus abençoe. Não pode aceitar que você pare por motivo algum. Josué Melo, bem-vindo, Deus abençoe. Seja imparável, incansável, em nome de Jesus. E eu vou dizer mais. Nesta caminhada, Deus te chamou para ser extraordinário. Você não foi chamado para ser mais um. E é sobre isso que eu vou ministrar hoje. É por isso que eu preciso muito que você me ajude. Benedito Macedo, bem-vindo, Deus abençoe. É por isso que eu preciso muito que você venha comigo e compartilhe esta transmissão. Quem me acompanha pelo Instagram, por favor, use o aviãozinho. E convide todas as pessoas que puder. Os que me acompanham ao vivo pelo Facebook, compartilhe a transmissão. Sim. Participe comigo desta ministração através
dos compartilhamentos, citando pessoas aí, as pessoas também são notificadas e curtindo, apertando o tal do coraçãozinho, que isso também impulsiona a nossa transmissão. Nice Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Porque Deus te chamou para ser extraordinário. Deus não te chamou para ser mais um. Deus não te chamou para ser um frequentador de culto que senta e só ouve. Deus te chamou para ser extraordinário. Zildete, bem-vinda, Deus abençoe. Deus te escolheu para fazer a diferença. Deus te separou para o louvor da sua glória. Deus tem um propósito na sua vida. E que negócio é esse? De parar? Recuar? Jamais. Aquele que, tendo lançado mão do arado, olha para trás, não está apto ao reino. E você foi chamado para ser extraordinário. E alguém poderia perguntar, mas chamado para ser extraordinário? Sim. Você não foi escolhido, nem resgatado, nem alcançado, nem salvo para ser mais um no meio da multidão. Diva Viana, Francinete Ferreira, bem-vindas. Deus abençoe. Deus te chamou para fazer a diferença. Onde quer que você esteja, o crente foi escolhido para fazer a diferença. O crente foi chamado por Deus para impactar. Não foi diferente com os apóstolos. A começar por Jesus Cristo, fez a diferença. E ele transferiu isso para os seus discípulos, e os apóstolos fizeram a diferença. Você vai encontrar muitos homens e mulheres ao longo do texto bíblico que fizeram a diferença. Só que a história do povo de Deus continua sendo desenvolvida. Você, eu, nós somos parte da história do povo de Deus. Porque nós somos a nação santa, o sacerdócio real, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. E você, Evelyn Vitória, bem-vinda, Deus abençoe, foi chamado para ser parte desta história. Você faz parte do capítulo da história contemporânea da igreja. Severina Everaldo, Deus abençoe, bem-vinda. O Senhor te escolheu, não para ser mais um. Não. Você foi chamado para ser extraordinário. E eu vou mostrar isso na vida de um personagem bíblico, de uma personagem bíblica que fez a diferença em tudo que realmente fez parte da sua vida. Você vai encontrar ao longo da vida de José um diferencial. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Já compartilhou? Já convidou pessoas? Já permitiu ser canal de bênçãos para, através da sua vida, outros serem alcançados? Eu costumo fazer isso logo na abertura da live, porque a live é rápida. Se não for rápido, se não for ligeiro, quando chegar já acabou. Elisângela, seja bem-vinda. EP Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. São lives rápidas, afinal de contas, 776 dias ministrando a palavra todos os dias, não é para ficar aqui se estendendo demais. Há pessoas que ministram uma vez por semana, 2 vezes por semana, e aí é compreensível fazer uma live mais longa, convidar pessoas e tudo mais. Contudo, nós estamos aqui todos os dias, então a live tem que chegar logo ao que interessa.
Elimeire de Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Então vamos ao que interessa. A palavra de Deus. Vamos ao que interessa. A revelação das Escrituras e seus mistérios. Mila Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Você foi chamado para ser extraordinário. Sabe qual é o primeiro sujeito que quer te convencer do contrário? É o inimigo. Ele quer dizer que você não consegue. Ele quer dizer para você que você não é capaz. Ele quer dizer para você que você não tem condição, nem física, nem emocional, nem psicológica. Ele quer dizer para você que você não merece. Ele quer dizer para você que você não faz jus ao cargo, que você não está à altura do chamado. Mas ele é mentiroso. Selma Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. O inimigo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Você foi chamado para ser extraordinário. Você não foi chamado para ser apenas qualquer pessoa. Você vale o sangue de Jesus. Por isso foi chamado para ser extraordinário. E se você realmente entendeu o seu chamado, e o chamado parte do envio de Jesus para o seu povo, para os seus discípulos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E veja como é ser extraordinário. Tata Silva, bem-vinda, Deus abençoe. E ele começa dizendo, lá em Marcos, capítulo 16, que esses sinais seguirão os que crerem. Thelma Silva, Jéssica Edger, Deus abençoe, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Em meu nome, disse Jesus, curarão os enfermos. Em meu nome, expulsarão os demônios. Em meu nome. Se beberem alguma bebida mortífera, não lhes fará dano algum. Estes sinais são para pessoas extraordinárias. E quem são essas pessoas extraordinárias? São aqueles que creem. Você foi chamado para ser extraordinário. É mentira do diabo dizer que você não é ninguém. É mentira do diabo dizer que você não é capaz. É mentira do diabo dizer que você não consegue. É mentira do diabo, Daniane Mello, bem-vinda, Deus abençoe, dizer que você não vai. Janete Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. O único problema é que tem muito crente que acredita na mentira do diabo e não vai mesmo. E desiste mesmo. E desanima mesmo. E abandona mesmo. E aí não abandone o barco. Deus chamou você para pescar homens. Homens e mulheres, evidentemente. Seja um pescador como Simão. Seja extraordinário. Eu olho para as Escrituras e vejo homens e mulheres. Homens e mulheres, eles eram falhos. Águida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mas eram extraordinários. Vem comigo analisar a vida de José. Eu vou fazer aqui uma rápida explanação sobre a vida daquele rapaz. E vou pontuar aqui com um texto que destaca e resume a ideia. Mas vamos entender a história dele. José era descendente de Abraão, descendente direto de Abraão. Abraão gerou Isaac, que gerou Esaú e Jacó ficou com a bênção, e Jacó, dentre vários filhos, gerou José. José era o seu favorito, e José tinha um diferencial. Cristiane Alves, Deus abençoe, seja bem-vindo, bem-vinda, perdão. José tinha um diferencial. Logo pequeno, jovenzinho ainda, ele começa a chamar a atenção. E Deus fala com ele.
E Deus dá sonhos a ele. O pai se encanta com ele, faz uma túnica talar para ele, colorida, despertando inveja dos demais irmãos mais velhos. E ele começa a incomodar. Quem é extraordinário incomoda os outros. Então não se surpreenda se você começar a incomodar. Tayane Cruz, bem-vinda, Deus abençoe. Não se surpreenda se você começar a incomodar, porque quem é extraordinário incomoda os outros. José incomodava. Deus dá sonhos para ele, e ele na inocência. Oh, rapaz, conta os sonhos para os irmãos e aí a coisa se agrava. Eles ficam com mais raiva do irmão e decidem matá-lo. E na última hora, ao invés de matá-lo, terminam por vendê-lo como escravo. Sandra Costa, bem-vinda, Deus abençoe. E aí você fala, mas quer dizer que quem é extraordinário não tem problema? É claro que tem problema. Leoneide Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. Jesus avisou, no mundo vocês terão aflições. Jesus era um homem extraordinário, ele passou por todo tipo de privação, todo tipo de aflição, todo tipo de problema e perseguição. Os nossos amados irmãos da igreja primitiva também passaram por inúmeros problemas. Paula Bispo, bem-vinda, Deus abençoe. Quer dizer que ser extraordinário não me isenta de ter problemas. Sabia disso? Ser extraordinário não me isenta de ter aflições. Você entende isso? Ser extraordinário não me impede de ter dores de cabeça. Daqui a pouquinho iremos orar, Sandra. Segura aí o pedido de oração. Teremos o momento da oração logo mais. Perceba que enfrentar dificuldades não diminui, não anula a sua condição de escolhido. José, então, é vendido como escravo. Vai parar lá no Egito. Só que ele era extraordinário. E quando ele é revendido, porque ele foi vendido pelos irmãos para os mercadores. E os mercadores de escravos foram até o Egito e lá o revenderam para Potifar. Às vezes as pessoas esquecem desse detalhe. José foi vendido e revendido como uma mercadoria. Duro, né? Ele não foi só vendido pelos irmãos, o que já doeu demais. Ele foi vendido e revendido para Potifar. E Potifar, nobre da corte de Faraó, ele compra José e José começa a ser extraordinário na casa de Potifar. Eli Belfort, bem-vinda, Deus abençoe. José começa a ser extraordinário. José tinha sido extraordinário na casa do pai, Jacó, a ponto de despertar inveja dos irmãos. Contudo, quando ele chega na casa de Potifar, ele também começa a ser extraordinário. E Potifar se encanta com José. E ele coloca José para administrar tudo na sua casa. Porque José era extraordinário. José, a essa altura, já um pouco maiorzinho, começa a chamar a atenção da esposa de Potifar, que não era de uma boa índole. Helena Silva Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. José então começa a despertar uma certa paixão, um certo desejo lascivo por parte da esposa de Potifar. E ela então faz a proposta. E ele, como um homem extraordinário que era, recusa, porque ele jamais poderia pecar contra o seu Deus e contra o seu senhor Potifar, que o havia colocado sobre toda a sua casa. E ela então inverte as coisas, existe toda uma
encenação de uma mentira, de uma acusação, de uma calúnia. E José é acusado, fosse nos dias de hoje, de assédio. Porque tentou forçar um ato íntimo com a esposa de Potifar, quando na verdade foi o inverso. Mas ela inverte as coisas para se vingar dele, já que ele recusou estar com ela. E diante disso, então, Potifar dá ouvidos à mulher e lança José no cárcere. Agora olha que interessante, José era um homem extraordinário. Quando ele chega no cárcere, na cadeia, olha que interessante, você vai encontrar isso no capítulo 39, finalzinho do capítulo 39 de Gênesis. Versículo 21 diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. O carcereiro se encantou com José. José era um homem extraordinário, ainda que prisioneiro. Antes ele era um escravo extraordinário, agora ele se torna um prisioneiro extraordinário, um condenado extraordinário. Você foi chamado para ser extraordinário. Se você é um empresário, seja um empresário extraordinário. Se você é um funcionário público, seja um funcionário público extraordinário. Se você é um vendedor, seja um vendedor extraordinário. Se você é um profissional liberal, seja um profissional liberal extraordinário. Se você é um atleta, seja um atleta extraordinário. Se você é um estudante, seja um estudante extraordinário. Se você é pai, seja um pai extraordinário, uma mãe extraordinária, um filho extraordinário. Se você é pastor, se você é evangelista, se você é missionário, diácono ou presbítero, seja um líder extraordinário. Você foi chamado para ser extraordinário. E agora José, então, ele se torna um prisioneiro, um encarcerado extraordinário. E ele cai nas graças do carcereiro. Curioso, não? Ele cai nas graças. O carcereiro se encanta com ele. E o curioso é que aquele carcereiro, ele confia às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele começa a liderar aqueles prisioneiros, mas não no motim. Ele começa a coordenar. E eles faziam tudo o que se devia fazer ali, sob a específica supervisão e instrução de um encarcerado extraordinário chamado José. Seja extraordinário, meu irmão. Seja extraordinária, minha irmã. Bem-vinda, apóstola Eli Xavier, que está nos assistindo pelo Facebook. Rubenice Pedro, bem-vinda, Deus abençoe, aqui pelo Instagram. E então o que acontece? O carcereiro estava na boa. Veja no versículo 23 que nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. É isso que faz de você extraordinário. O Senhor é com você. O Senhor era com José. Isso fazia de José um encarcerado extraordinário. Porque mesmo no cárcere, Deus era com ele. O Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Mesmo na cadeia. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor era com ele. Isso fazia dele um homem extraordinário. E se você continuar lendo pelo capítulo 40, você vai ver que então são trazidos dois prisioneiros ilustres, o copeiro e o padeiro do rei. E aí você conhece a história, eu não vou aqui me deter nos detalhes e pormenores dessa história. Ambos têm sonhos, José interpreta os sonhos de ambos, e ambos se cumprem. O padeiro é executado e o copeiro é reconduzido ao cargo. E apenas 2 anos depois, quando o faraó tem um sonho,
O copeiro se lembra de José, e José é trazido à presença do faraó, interpreta o sonho do faraó e se torna governador. Jaide Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Ana Lu, seja bem-vinda, Deus abençoe. Porque José era um homem extraordinário. Deus chamou você para ser um homem extraordinário. A Luzca Vieira, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Deus chamou você para ser uma mulher extraordinária. Porque o Senhor é contigo. Veja o que diz aqui o versículo-chave que centraliza a nossa ideia. É o versículo 23. O carcereiro não tinha mais nenhum cuidado, não tinha mais nenhuma preocupação com o cárcere. Por quê? Porque todas as coisas estavam nas mãos de José. E o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Andréa Paz, bem-vinda, Deus abençoe. Tudo que José fazia no cárcere, Deus prosperava. Depois da interpretação do sonho de Faraó, Faraó constitui José como governador do Egito. E de novo, ele continua sendo um governador extraordinário. Ele administra o Egito inteiro por 7 anos de fartura, para que quando vem os 7 anos de miséria, o Egito tem alimento, tem estoque. Garantido não só para eles, mas para vender para as nações vizinhas. Inclusive, para os irmãos de Jacó, lá em Canaã, que vem comprar alimento no Egito, e aí tem toda a continuidade da história. José ainda é usado para livrar os seus irmãos, o seu pai, a sua família da fome e cuidar deles. Porque ele era um homem extraordinário. Você foi chamado para ser extraordinário. Você sabia disso? Você foi chamado para ser extraordinário. Porque o Senhor é contigo. José era extraordinário porque o Senhor era com ele. Você foi chamado. Cada uma destas mais de 34 pessoas que me acompanham pelas plataformas das redes sociais foi chamado para ser extraordinário. Porque o Senhor é contigo. E isso é que faz a diferença. Isso é que torna as coisas realmente diferentes. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado para o louvor da glória do Senhor. E tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Vá para onde Deus quer que você vá. Fale aquilo que Deus quer que você fale. Abençoe. Cumpra a vontade de Deus. E seja uma mulher, um homem extraordinário. Francisco de Assis, bem-vindo, Deus te abençoe. Francisco Ximenes, Deus abençoe. Seja extraordinário, porque você foi chamado para ser extraordinário. Como José e como muitos outros heróis da fé. Chamados, escolhidos por Deus para fazerem a diferença e serem extraordinários. Maria de Fátima, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Pare de fugir. Pare de ter medo. Pare de se esconder. Tânia Oliveira, seja bem-vinda, Deus abençoe. Pare de duvidar. Você foi chamado, escolhido, separado para ser extraordinário. O que você é? Que cargo você ocupa? Qual o seu trabalho, sua profissão? Seja extraordinário lá. Na sua família, na sua parentela, seja extraordinário.
na sua cidade, no seu bairro, na sua vizinhança. Seja extraordinário. Se Deus te levar mais alto, seja extraordinário lá em cima. José foi um escravo extraordinário. Primeiro ele foi um filho extraordinário. Francisca Lima, Deus abençoe, bem-vinda. Depois ele foi um escravo extraordinário. Depois ele foi um prisioneiro extraordinário. Até se tornar um governador extraordinário. Seja lá em que camada do segmento social ele estivesse. Na família, na humilhação, no cárcere, ele era um homem, em todo o tempo, extraordinário. Independente da situação em que você se encontre, seja alguém extraordinário. Pare de se contentar com ser só mais um. Você sabia que Deus te chamou para fazer a diferença? E não para ser mais um. Você sabia que Deus te escolheu para ser extraordinário? Obrigado por me seguir, Maria de Fátima. Deus abençoe. Você sabia disso? Deus não trouxe você aqui porque Ele não tinha ninguém melhor para trazer. Deus não trabalha com acaso. Deus trabalha com propósito. Sabia disso? Deus não trabalha com acaso. Deus trabalha com propósito. Poliana, seja bem-vinda. Deus abençoe. Seja extraordinário. Onde quer que você esteja. Eu quero orar com você, apresentar os pedidos de oração, os cadernos de oração. E é necessário que cada um de nós entenda o seu chamado. É necessário que cada um de nós perceba o seu chamado e ande nele. Inclusive o apóstolo ele diz o seguinte, que andeis do modo digno da vossa vocação. Floresça Presentinhos, bem-vinda, Deus abençoe. Seja uma pessoa extraordinária. E então, que a presença de Deus na sua vida faça como fez com José, prosperar tudo que você fizer. David Diego, que nos acompanha pelo Facebook, Deus abençoe, bem-vindo. Mas não deixe de lado o que Deus colocou na sua mão. Carolina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não deixe de lado o que Deus colocou na sua mão. E Ele te chamou para ser extraordinário. Pai, muito obrigado por todas estas vidas, mais de 42 pessoas ao vivo conosco neste momento. Muito obrigado por todas elas, suas famílias, lares e parentelas, chamados e ministérios. Pai, a nossa oração é de gratidão em primeiro lugar, e que o Espírito Santo venha e complete a obra na vida de todos nós. Senhor Deus, aproveitamos para apresentar os pedidos de oração que subiram aqui na rolagem dos comentários, pedidos de cura, de enfermidade. Que o Senhor coloque as mãos, porque o Senhor opera milagres. Ainda no nosso tempo. Ainda no século XXI. O mesmo Deus que operou nos tempos dos apóstolos e dos heróis da fé. Ele opera hoje. Ele é o mesmo. Por isso, Pai, nós apresentamos esses pedidos de oração. E cada vida
constante das anotações nas páginas destes cadernos de oração. Matilde Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero agradecer. Rosana Pedro, bem-vinda, Deus abençoe, e apresentar todas estas vidas diante do teu altar, agradecendo pela vitória e, finalmente, te pedindo, Deus, revela a estas pessoas o teu propósito para que elas sejam extraordinárias naquilo que Deus tem para cada um. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, um bom descanso, uma excelente sexta-feira, e estaremos de volta logo mais à noite, se Deus assim nos permitir. Conto com você. Chegou mais no finalzinho, não tem problema. Assista depois a live. Obrigado por me seguir, Matilde. Deus te abençoe. Assista mais tarde, compartilha, comenta, interage conosco, estou à disposição. Você tem meus contatos aí, pode me chamar pelo direct ou pelo WhatsApp, como você preferir. Estaremos juntos para a glória de Deus. Mas grave esta palavra, por favor. E que esta palavra continue falando com você. Obrigado, Nilda. Ele escreveu: que Deus abençoe você e sua família, pastor. Obrigado. Grave esta palavra. Isabel, seja bem-vinda. Deus abençoe. Deus te escolheu. Simone Lima, bem-vinda. Deus te abençoe. Deus te escolheu para ser alguém extraordinário. Que esta palavra fale com você e faça você se chacoalhar, se sacudir, sair do lugar, se mexer. Porque quem fica parado não é extraordinário, não. O acomodado não consegue ser extraordinário. Em momento algum, José se acomodou na sua própria dificuldade. Tem gente que senta sobre a sua dificuldade e para. A pessoa extraordinária levanta e vai fazer a obra, mesmo na adversidade. Fica com essa palavra. Medita nela e que ela continue falando com você como tem falado comigo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, queridos.